Gostou? Já gostei, Silvia. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu venho aqui representar, né, os que gostam, os que estudam, os que pesquisam a língua adicional, né? No meu caso, a língua inglesa, e vou me apresentar agora. Então, meu nome, para quem não me conhece, é Silvia Cristina Barros de Souza Rou, e eu sou professora do programa de letras da UFOPA desde 2017, entrei junto com o Helder, e agora estou aqui no programa de pós-graduação em letras. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco da minha formação acadêmica. Eu sou aqui de Santarém, eu fiz letras português na UFPA, campus de Santarém, ainda quando era UFPA, então subentende-se que faz um tempo, né? Depois de letras português, eu sempre tive muita afinidade com a língua inglesa, então eu fiz letras em inglês na UBRA, campus de Santarém também. Nesse tempo não tinha ainda, né, letras em inglês aqui na cidade, só quando apareceu na UBRA, então eu fui para lá fazer. Aí eu fui convidada, depois de estudar lá, para dar aulas na UBRA no curso de letras em inglês. Então eu senti a necessidade e começou a nascer em mim esse sonho, esse desejo pela carreira acadêmica, né? Então eu tive que pegar o meu barco de rio e remar para o mar. E aí eu fui fazer o mestrado no outro lado do país. Eu sou mestre em inglês, estudos linguísticos e literários pela Universidade Federal de Santa Catarina. E já fiquei lá para terminar, né? Já que eu comecei, eu ia até o fim e sou doutora em inglês, estudos linguísticos pela Universidade Federal de Santa Catarina também. E eu fiz um estágio, um doutorado sanduíche na Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Então, aqui eu tenho a minha dissertação de mestrado, que tratou de Teachers' Representations of the English Language in Santarém, Pará, né? Eu queria entender as representações, as crenças que um grupo de professores tinham acerca da sua sala de aula, deles mesmo, enquanto professores de língua inglesa aqui na cidade, enfim. A minha tese de doutorado, I Speak English, but I'm Still Me, The Roles of the English Language em Alter do Chão, Brasil, já foi um estudo diferente, foi um estudo de cunho etnográfico para entender como a língua inglesa era vivida, era interpretada, digamos assim, por um grupo de pessoas que nasceram e se criaram em Alter do Chão. Então, eu passei 10 meses morando em Alter do Chão, olha, muito difícil, para desenvolver esse estudo de cunho etnográfico, né, já que eu precisava entender, né, as pessoas, eu precisava estar lá em loco e vivendo como eles. E eu trago aqui uma foto minha com o meu orientador na Inglaterra, o professor Mário Saratini, que despertou em mim muita... eu lia muito ele, era um autor que eu me identificava muito com as correntes e com as ideias que ele apresentava, e eu entendia muito a língua, não como estrangeira, mas adicional, como ele sempre fala, que a gente pode entender o inglês hoje em dia como uma língua adicional e não estrangeira, porque a gente pode adicionar essa língua no nosso repertório linguístico. E quando a gente deixa de entender a língua inglesa como sendo estrangeira, a gente sente, assim, um sentimento de pertencimento com essa língua, e isso faz muito bem para a gente, né? Tá. Aí, eu trouxe aqui os meus projetos de pesquisa, que vocês vão ver que, a partir daqui, como a professora Ediane falou, já dá para entender muito, assim, do meu campo de investigação. Então, é sempre relacionado com língua e cultura, no ensino-aprendizagem, a relação entre língua e cultura na sala de aula, representações dos alunos, o que eles pensam, as identidades em jogo, ali aprendendo aquela língua adicional, e translinguagem também como recurso pedagógico na sala de aula de língua inglesa. Vocês vão perceber que... Vocês vão perceber que eu sou muito apaixonada por pesquisar a língua a partir das pessoas que falam essa língua. Não que eu não ache que o estudo da estrutura linguística, né, não seja importante, não é isso. Mas, para mim, faz sentido pensar, pesquisar, investigar, conhecer
essa língua como uma prática social que ela é. Então, me interessa entender o que esses atores sociais eles entendem por língua inglesa, né? Que é o meu campo de investigação. Olha só. E aqui eu trago o meu campo de investigação, né? Que são as minhas linhas de pesquisa, os meus maiores interesses, são as coisas que eu gosto de estudar e de pesquisar e que eu me sinto apta a orientar. Primeiro é o pós-colonialismo e estudos da linguagem, que eu acho que é o grande guarda-chuva do meu campo de investigação, que trata de questionar essa ideia hegemônica que apenas certos países são os donos, entre aspas, da língua inglesa, né? Então, eu acho que faz muito sentido pesquisar isso a partir da gente que a gente não é aquele falante nativo, né? Mas a gente também fala inglês. Então, por que não pesquisar as nossas identidades, né? As nossas crenças, as nossas emoções, enquanto falante dessa língua adicional? Também me interesso muito pelo ensino e formação de professores de língua inglesa na Amazônia, não da Amazônia, na Amazônia, o que isso quer dizer? Que eu quero, que eu gosto de entender a sala de aula aqui da nossa região, o que os professores pensam, o que os alunos pensam, como que se dá esse diálogo entre o local e o global, né? Aqui a gente tem essa identidade amazônica muito forte, eu trato disso na minha tese, que a gente tenha muito orgulho das nossas origens, dos nossos mitos, das nossas lendas. Como é que a gente faz esse diálogo entre essa identidade amazônica que a gente tem, que é muito forte, com essa identidade global de falante de língua inglesa? Isso me interessa muito. Também me interessa muito o pensamento crítico e ensino e aprendizagem de línguas adicionais. Ora, ensinar uma língua é um ato político, né? Ensinar a língua, né, quando você entende além das estruturas, você percebe o quão político e o quão político é o seu papel enquanto professor de línguas, enquanto falante, principalmente do inglês, que é essa língua que tem todo esse poderio econômico, né? Então, me interessa muito também. Métodos e estratégias de ensino e aprendizagem de línguas adicionais, isso já diz muito, né? Eu não uso o construto estrangeira, porque justamente eu quero entender esse outro lado, eu quero entender pessoas que se apropriaram daquela língua para o seu dia a dia, para as coisas que interessam fazer. Também aquisição de língua materna e adicional, né? Principalmente adicional, é uma coisa que eu estudo muito. Interculturalidade e ensino de línguas, né? Como vocês viram, meus projetos de pesquisa giram em torno disso também, né? Desse diálogo entre culturas, não tratando como estereótipos, mas, né, possibilitando um diálogo. Também estou muito estudando sobre emoções e ensino-aprendizagem de línguas adicionais, né, que são o que eu sinto quando eu estou aprendendo essa língua, o que eu sinto quando eu falo inglês em público, por exemplo, o que isso traz para mim, o que isso facilita na hora de falar. Será que eu fico com medo, eu tenho receio, eu não quero falar na frente das pessoas? Por quê? Eu gosto de entender isso também. Também gosto de línguas em contato e identidade, principalmente, né, em relação ao inglês e na nossa língua materna. Enfim, eu gosto de entender esse contato a partir dessa ideia de adicional, né, a partir de um repertório linguístico que a gente possui. Trouxe aqui alguns dos meus trabalhos que eu já orientei na UFOPA, mas eu não trouxe todos por causa realmente do tempo, né? Aí vocês têm uma ideia, quem se interessar. Tem aqui a relação língua e empoderamento no contexto pós-colonial santareno, foi o trabalho da Carolina. A língua inglesa falada, vivida, interpretada na região de Rios, né? O trabalho do Yuri. O cenário pós-colonial e a sala de aula, uma experiência intercultural da Karina. E o processo de avaliação da aprendizagem de inglês numa escola pública de Santarém pela perspectiva do discente, né, da Jennifer. Eu acho que é isso. Coloquei aqui o meu e-mail para quem quiser trocar uma ideia e dizer que, principalmente, eu quero que, assim, quem tiver uma afinidade, né, de pesquisar comigo, que a gente vai partir da língua a partir das pessoas, né, dos sujeitos que falam essa língua e não da estrutura em si. Acho que é isso. Muito obrigada e estou muito feliz de participar desse momento que eu acho que é muito histórico, muito esperado.
Obrigada, Silvia. Não vale, você arrasou aí.